Vamos a mais um Conexão CrossWalks. Temos aqui na CrossWalks hoje um querido amigo, um homem muito importante para a sociedade paulistana, por um trabalho que ele faz, dentre tantos, mas um que depois, obviamente, a gente vai conversar muito. Eu estou falando do Flávio Padovan, homem que saiu da indústria automobilística, ligado, claro, ainda ao mundo corporativo, mas o homem que toca a nossa querida Cruz Verde. Padovan, que honra te receber aqui. A honra é minha, Xará. Que coisa gostosa poder estar aqui com você, bater esse papo. Né? A gente tem aí uma amizade de alguns bons anos, né? E você sempre do nosso lado também. Você, a CrossFox, sempre apoiando o Hospital Cruzeiro. Então, para nós é uma honra estar aqui com você, viu? Obrigado. E você é um jornalista de importância nacional, então de muita relevância. Então, para nós é um prazer ter sempre você ao nosso lado. Obrigado, Flávio. Como é que você começou sua vida profissional? Seu projeto de vida já era trabalhar com a indústria automobilística? Não, foi por um acaso. Na verdade, foi por um acaso porque eu sofri um acidente de carro em dezembro de... para lá. E eu ia viajar. Eu fiz intercâmbio cultural quando eu tinha 18 anos. Eu fiquei um ano na Pensilvânia, né? E aí eu voltei para o Brasil, voltei a estudar, terminei o ensino médio, terminei, naquela época era o científico, né? E naquele momento, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos no comércio e tal. Mas meu pai teve uma visão muito importante quando ele resolveu me mandar para o intercâmbio, né? Porque para mim foi uma mudança assim muito grande, um aprendizado muito grande de vida e tudo. Foi quando eu aprendi uma segunda língua, foi quando eu aprendi um monte de coisa, né? Com esse período que eu passei fora. Aí eu voltei e terminei o ensino médio aqui e continuei trabalhando, mas eu não estava me encontrando muito. Então eu escrevi, naquela época não tinha celular, não tinha nada. Eu escrevi para a família que eu tinha morado lá na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, e perguntei se eu poderia voltar a morar com eles, né? Para eu tentar a vida lá. E eles falaram, pô, você vem a hora que você quiser e tal, né? Família maravilhosa. E eu acertei tudo e comprei minha passagem. Eu ia viajar dia 2 de janeiro, né? Em dezembro, dia 26 de dezembro, sofri um acidente de carro. Não estava dirigindo, estava do lado, mas teve um acidente, eu quebrei as 2 clavículas e quebrei 3 costelas também. Nossa! Um acidente meio sério, naquela época também não se usava cinto de segurança, fui arremessado para fora. Eu tive muita sorte. E acabei tendo que suspender a viagem, né? Porque eu tive que ficar imobilizado e tudo isso. E aí eu tinha um vizinho que trabalhava na Ford, vizinho de casa, assim, de muro, né? E aí eu estava ali na frente da minha casa, eu tinha nessa época talvez 21 anos, e conversando com ele, eu falei, pô, eu tenho muita vontade de conhecer uma fábrica, sempre gostei de automóvel. Eu falei para ele, eu tinha vontade de conhecer uma fábrica de carros. Ele falou, a hora que você quiser, né? E aí tinha Ford lá no bairro do Ipiranga, eu marquei com ele e fui lá visitar. E fiquei fascinado com aquilo tudo e tal. E aí fui para a sala dele e falou, você quer trabalhar aqui? Falei, pô, adoraria. E comecei a trabalhar ali naquela época era tipo office boy, né? Hoje é um trainee, né? Mais sofisticado. Mas levava documento para lá, carimbava aqui, para lá e para cá, e fui aprendendo, né? E fui crescendo dentro da empresa. E então fiz minha carreira dentro da Ford. Depois, daí eu entrei na faculdade, né? Completei minha faculdade de administração de empresas pela PUC, enquanto trabalhando lá na Ford. Me formei, continuei na Ford, depois a Ford fez a união com a Auto Latina, eu fui para a Volkswagen, fiquei um período na Volkswagen, voltei para a Ford, enfim, entre idas e vindas, né? E aí eu cheguei a ocupar o cargo de diretor de operações da Ford, e depois eu fui vice-presidente da Volkswagen, aqui no Brasil, saí da Volkswagen em 2010 para assumir o posto de CEO da Jaguar Land Rover aqui na América Latina. Aí fiquei lá até 2014. O meu plano naquela época já era
de me dedicar a uma consultoria própria, né, naquele momento. Mas aí eu tive um outro convite para fazer um relançamento da marca Subaru aqui no Brasil, pelo Antônio Maciel, que tinha sido presidente da Ford, e uma pessoa que eu convivi com ele há muito tempo, e fui lá para a Subaru no grupo Caoa, lá do Carlos Alberto Oliveira Andrade, falecido. Morreu há pouco tempo. E fiquei mais 2 anos lá, e em 2016 eu montei a minha empresa de consultoria, e desde então eu tenho me dedicado à consultoria para empresas do setor automotivo. Quando foi em 2022, eu tive um convite da Mitsubishi para fazer um trabalho com eles lá. Eu fiquei lá 1 ano e 2 meses. Aí em dezembro de 23, eu recebi um convite para assumir a presidência de uma empresa. Uma empresa que faz adaptação veicular. A gente faz viaturas policiais, ambulâncias, carro de bombeiro. A gente atende as montadoras ou diretamente os órgãos públicos, né? Então, o trabalho que eu estou fazendo completo 1 ano agora em janeiro, esse mês, que está me dando também muito prazer. Eu não consigo ficar parado, né? Que bom. E isso tudo ao lado da coisa mais importante que a minha missão de vida, que é cuidar do Hospital Cruz Verde, né? Que você tanto conhece. Como é que a Cruz Verde entrou na sua vida? Em cima disso tudo, a gente vê que você não tem pausa, né? Você vai trocando de um para o outro, de outro para o outro, tal. E quando você ia parar, entra a consultoria e assim vai. Como é que a Cruz Verde entra na sua vida? Eu entrei na Cruz Verde pela minha mãe, né? Minha mãe faz um trabalho voluntário até hoje. Minha mãe tem 93 anos, ainda vai uma vez por semana no hospital, faz um trabalho com a escolinha lá dentro da Cruz Verde com os pacientes. E na época, o meu irmão falecido, quando o meu irmão morreu, minha mãe descobriu que ele fazia um trabalho lá voluntário, que a gente não sabia. Meu irmão faleceu com 32 anos. E quando minha mãe descobriu que ele fazia um trabalho voluntário lá, minha mãe quis conhecer. Aí foi lá conheceu a Marilena, conheceu o pessoal todo e pediu para trabalhar lá como voluntário. Mas tudo pensando no meu irmão, né? No filho dela e tudo. Por que o seu irmão faleceu com 32 anos? Meu irmão foi uma coisa muito trágica na nossa família. Meu irmão foi assassinado. Meu Deus. Foi uma coisa muito trágica, muito dolorosa para nós, né? Uma coisa que ninguém imagina o que é isso, né? Meu pai faleceu logo depois de desgosto. Meu pai realmente não suportou. Minha mãe foi muito mais forte que ele e conseguiu superar isso. Superar não, né? Conseguiu se sustentar, né? Mas meu pai não, meu pai eram só nós dois, né? Eu e ele mais novo, 4 anos mais novo que eu. Então foi um uma tragédia na nossa vida, né? A gente passou momentos muito difíceis, né? E, enfim, e a gente está aí com fé em Deus e tudo, mas assim, uma cicatriz muito grande, né? Pela perda dele. Ela substituiu o filho pela Cruz Verde, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E ele fazia o que na Cruz Verde? Meu irmão era músico, e meu irmão ia lá tocar para os pacientes. Ele ia lá tocar o violão com os amigos dele, se vestia de palhaço, fazia tudo que o Paulo faz lá. O meu irmão fazia mais ou menos isso. E a minha mãe não sabia, a gente não sabia. Quando ela soube, ela foi lá, como eu disse, e pediu para trabalhar, porque era uma forma dela ficar próximo dele, né? Ela foi procurar as coisas dele, que ele fazia e tal. Então foi por isso que aí minha mãe trabalhando lá, depois de uns anos, minha mãe me ligou um dia, eu estava na Volkswagen, e minha mãe falou: filho, nós temos aqui uma ambulância, uma Kombi, que é uma ambulância na época, ela está muito estragada, então você não consegue ajudar e arrumar né, fazer uma reforma no carro. Eu pensei comigo, um mau mico, né, pelo amor de Deus, né? E eu nunca tinha visitado a Cruz Verde. Aí me deu um estalo. Eu falei: mãe, eu vou aí, eu quero conhecer o trabalho que você está fazendo, e eu quero conhecer as pessoas aí. Foi quando eu fui, conheci a dona Maria Girô, que era presidente na época, e a Marilena. E eu, assim, uma coisa que me atraiu na hora pelo trabalho da minha mãe e pelo trabalho que eles fazem lá, que eles faziam naquela época, eu achei aquilo uma coisa muito bacana. Eu falei: eu vou ajudar. Eu decidi, eu falei: eu vou ajudar. Primeiro eu ajudei com a reforma da Kombi, e aí comecei a ajudar de alguma maneira distante, porque eu não tinha muito tempo naquela época.
também não tem hoje, mas assim, arrumava uma maneira de ajudar, né? Fazia eventos, enfim. Eu e o Beto Sade, a gente começou lá muitos anos atrás fazendo eventos pequenos e acabamos evoluindo nisso tudo. E quando foi em 2010, que nesse momento eu tinha um cargo de vice-presidente da Volkswagen, a dona Maria Girou me chamou na casa dela e falou: Flávio, ela já ia se aposentar, ela já estava com 78 anos, e ela disse para mim: eu vou parar, porque eu preciso parar, ela já era uma senhora viúva e tudo, eu vou mudar para o interior e eu só entrego para você. Eu falei: dona Maria, não tenho a mínima condição. A minha agenda hoje não tem como fazer isso. E era uma mulher muito sábia, ela falou assim para mim: olha, você não precisa me responder hoje, pensa, o tempo você vai arrumar. Eu sei o quanto você gosta do hospital, quanto você se dedica mesmo à distância, mas eu só vou entregar para você, mesmo que demorar um pouco, mas é para você que eu vou entregar. E eu saí de lá com um peso assim tremendo, porque eu não me imaginava. Cheguei em casa, falei com a minha mulher, falei assim: olha, a situação é essa. Ela falou: nossa senhora, é muito difícil para você. E aí eu peguei, comecei a ligar para alguns amigos, né? Liguei para o Beto, liguei para outros amigos e falei assim: olha, gente, eles já me ajudavam de alguma maneira indiretamente. Falei: eu recebi esse convite, se vocês me ajudarem a gente formar um conselho, uma diretoria, eu assumo, porque eu também não posso deixar aquilo sem ninguém. Claro. Né? E era uma responsabilidade, porque eu sabia que um dia ela ia sair. Então ela me passou, como eu gostava, já tinha um carinho muito grande pelo hospital, pela instituição, e aí eu resolvi assumir em 2010 e estou lá desde então como presidente voluntário, né? Um trabalho que eu faço com muito prazer de fazer. A Cruz Verde, ela tem apoio de órgãos governamentais ou não? Tem. Nós somos conveniados do SUS, né? O SUS cobre, Flávio, aproximadamente 65% dos nossos custos. Os outros 35% a gente corre atrás. A gente tem muitas pessoas que nos ajudam, né? Como você, como o próprio Paulo, enfim, muita gente que nos ajuda com doações, com eventos, com patrocínios, né? Então a gente consegue ter um equilíbrio das contas, mas com muito trabalho, com muita dificuldade e com muito trabalho, porque não é fácil, né? O SUS, por exemplo, a gente teve um momento do hospital, Flávio, que eu dormia à noite, porque a gente estava numa situação financeira horrorosa, né? Os bancos não ajudam as instituições filantrópicas, né? Não? Não ajudam, porque se eles ajudarem um, vão ter que ajudar muitos. Então, eles têm por princípio, eu não concordo com isso, mas eles têm por princípio não fazer isso. Eles ajudam de outras maneiras, né? Mas não diretamente com empréstimo subsidiado, isso não, né? Mas de outras maneiras acaba ajudando, e a gente tem muitos banqueiros hoje que nos ajudam, assim, pessoas, né? Na pessoa física. E aí nós tivemos um momento muito difícil, onde nós fomos até o ministro da Saúde na época, pedir ajuda para ele, porque eles não reajustavam a tabela do SUS há mais de 10 anos. Então a gente estava com uma defasagem enorme e com um buraco nas finanças, porque os custos lá são custos grandes. E sempre do jeito que nós cuidamos, foi uma maneira de... cuidamos com muito primor, com muita qualidade daquilo que a gente faz lá. E isso custa, né? Então, a gente nunca quis fazer a coisa de qualquer jeito. Então, isso custa dinheiro. E teve um momento que a gente se reuniu e falou assim: olha, nós vamos ter que tomar uma atitude aqui de transferir pacientes e dar um jeito. E foi quando eu tenho que citar o nome dessa pessoa, porque a gente é apolítico, apartidário, a gente não lida com isso, mas tem pessoas que passaram pela história do hospital que a gente tem que agradecer, né? O primeiro deles foi a pessoa que ajudou a construir o hospital,
que foi o Antônio Hermílio de Moraes, que foi uma pessoa que ajudou até antes de morrer. E nesse momento de sufoco, só para antes de falar de outras pessoas, foi o ministro Ricardo Baus. Quando nós fomos a Brasília falar com ele, a princípio ele não deu muita atenção. Ele falou, olha, igual a vocês, tem um monte de gente aqui batendo na porta, não tem como assim. Mas no final da reunião ele falou assim, eu vou a São Paulo. Isso foi em dezembro de 2017. Ele falou, vou a São Paulo, porque ele é de São Paulo. Ele falou, vou a São Paulo em janeiro, eu vou visitar vocês. E ele veio. Ele veio visitar, e você sabe, você conhece o hospital, quem vai... Não tem jeito. Pessoa que não se comover ali não tem coração, não existe. E ele viu a dificuldade, e ele viu o propósito, o que a gente fazia ali. E aí quando ele visitou o hospital, ele desceu, ele falou, vou ajudar vocês. E ele realmente ajudou. Ele liberou uma emenda que nos ajudou muito, né, no custo mensal da instituição. Então tem que mencionar o Ricardo Baus, que ele foi uma pessoa muito importante. E muitas outras pessoas que passaram e continuam passando pelo hospital, como o Olavo Setúbal, que é uma pessoa maravilhosa que de vez em quando ainda vai lá, né, nos visitar e nos ajuda bastante. Tem pessoas que não querem nem que a gente mencione que ajuda, mas enfim, então a gente luta muito com esse tipo de atividade, né? A gente faz o show, a gente faz a pizza, né? A pizza solidária que você muito bem comanda, né? E que a gente tem o apoio de tanta gente, do seu Oswaldo, do Juninho, da família deles toda, do Paulo e de todo mundo que se envolve. E é esse tipo de coisa que nos dá força e nos motiva a continuar fazendo, né? Porque sozinho ninguém faz nada. E, infelizmente, o governo não tem como cuidar de tudo. E eu acho que todo empresário, toda pessoa tem que pensar dessa maneira. Ô Flávio, eu vejo assim, shows maravilhosos, né? São shows de altíssimo nível. Como é que esses shows são conseguidos? Como é que é? Se é você que vai atrás, as pessoas te procuram, como é que é esse trabalho? Desculpa. Desculpa de novo, hein? Tranquilo. Essa é uma pergunta interessante, porque nós temos dentro do conselho, nós temos um conselho consultivo, né? E a gente tem lá dentro profissionais de várias atividades. E um deles, ele é empresário de artistas, que é o Celso Giunti. Sim. Você conhece bem? Claro. O Celso foi empresário do Fábio Júnior, foi empresário do KLB. Do KLB, né? Exatamente, você lembrou bem. Ele começou aí, inclusive, né? Ele era de rádio, você sabe bem. Isso. Ele era da Rádio Metropolitana, de uma Rádio Cidade e tal. E ele virou empresário de artistas depois de muito tempo. E ele nos ajuda muito, né, com esses contatos, né? Mas eu também me envolvo, porque as pessoas que acabam conhecendo o hospital, esse último show, por exemplo, do Fábio Júnior, o Celso estava viajando, estava com os problemas, eu fui lá falar com o Fábio, né? E a gente tem umas trocas aí com o Fábio, com a Fernanda, que é a esposa dele. Eles são muito generosos, né? Eles ajudam muito a Cruzeiro, mas não só a Cruzeiro, é bom que se diga. E ele não quer que fale, né? É um cara muito, muito generoso. E eu fui conversar com ele foi em junho. Eu liguei para a Fernanda e falei, Fernanda, eu preciso falar com o Fábio. O Fábio estava viajando que nem louco, fazendo show para... E eu falei, onde que ele tem show? Aqui perto que eu vou. Eu vou e a gente... tem um show fim de semana que vem em Sorocaba. Eu falei, eu vou para lá. E fui com a minha esposa para lá, assisti o show. Conversei com ele, ele falou, pode contar comigo. Vamos achar uma data, achamos a data. E foi assim. As pessoas que conhecem o hospital, eles se dispõem a fazer, né? Aí depois, você tem um Fábio Júnior, beleza, tem que ser num lugar grande. Então, como é que se consegue esse lugar, essa estrutura? É que tá. A gente sempre tinha feito os shows nos lugares, nas casas de shows grandes, né? Tipo, antigo Credicar, que agora é Vibra, né? O Vibra. O HSBC, que era o Tom Brasil, enfim, todas essas casas grandes, que é um desafio muito, muito difícil, porque são custos grandes. Para você abrir uma casa dessa, custa muito caro. Mas sempre a gente teve o apoio, como eu falei, dos conselheiros, por exemplo, o Neneto Camargo, que é das rádios
Alfa FM, ele tem também parceria junto com o Grupo Bandeirantes, com a Rádio Nativa, enfim, ele é uma pessoa muito ligada ao meio, né? E ele conseguia arrumar as casas, consegue sempre, né? Arrumar as casas para a gente fazer o show gratuitamente. Claro, a gente tem sempre os custos da brigada da casa, que a gente faz, mas a gente tira sempre o lucro do espetáculo. O artista acaba doando o trabalho dele sem cachê, a gente paga meio cachê dos músicos, som e iluminação, sempre tem o produtor que ajuda a reduzir o custo, a gente vai espremendo aqui e conseguimos fazer. Dessa vez, a gente teve uma dificuldade porque não tinha, o Fábio tinha uma data só, que era 4 de dezembro. E a gente não encontrou nenhuma casa que fosse possível fazer nessa data. E um dos conselheiros, ele é diretor do clube Sírio, né? O Esporte Clube Sírio. E aí ele falou, você não quer, vamos fazer no Sírio? No começo eu falei, é um espaço pequeno, né, porque essas casas grandes tem 2.000 lugares. O Sírio tinha 750 lugares. E aí todo mundo torceu o nariz, falou, não vai dar dinheiro, porque é muito pequeno, tal, não sei o quê. Eu falei, gente, deixa eu fazer conta, né? Deixa eu fazer conta e ver. Vou conversar com o produtor do Fábio, vamos ver quanto é que a gente vai custar. E acabei fazendo as contas, eu vi, dá para fazer. E fizemos e deu super certo. Então a gente descobriu uma outra maneira também, que não precisamos fazer num lugar tão grande, um lugar menor, que tem custos menores, que também é viável. A conta fechando acaba ficando mais ou menos parecido. Fora isso, tem o leilão, tem a pizza solidária todo ano, tem o leilão que a gente faz intercalado com o show. A cada 2 anos é um leilão de arte, né, que o Bruno Setúbal comanda, que é um dos nossos conselheiros. Enfim, a gente luta dessa maneira. E o SUS cobrindo essa parte de 60% a 65% dos nossos custos. Como é que começou esse hospital? Como é que esse que você falou, virou um hospital depois com o Antônio Emílio, mas como é que era o começo disso tudo? O começo do hospital foi muito interessante. Foi o Dr. Lefreve, que era um neurologista, que começou a se interessar pela doença de paralisia cerebral grave, que a gente só cuida disso, né? Paralisia cerebral grave. Esse Dr. Lefreve, ele tinha uma casa em Moema, e ele começou a colher pacientes, porque ninguém sabia muito sobre a doença. E ele foi interessado, começou a estudar essa doença, e ele era um médico muito competente. Ele começou, nessa casa, a colher, começou a cuidar, mas começou a aumentar. E aí, quando chegou em 1970, alguém naquela época, que eu não sei quem, chegou no Antônio Emílio Moraes, e ele, com toda a generosidade dele e também com a capacidade de articulação que ele tinha, ele mobilizou na época o governador, que era o Laudo Natel, juntou empresários e construíram o hospital. Conseguiram o terreno emprestado da prefeitura e construíram o hospital que nós estamos até hoje. Quando foi em 2014, acho que foi 2014 que o Kassab era prefeito de São Paulo, se eu não me engano. Depois a gente pode checar essa data, mas quando o Kassab era prefeito, eu fui até ele e falei, prefeito, não faz muito sentido o hospital estar construído em cima de um terreno da prefeitura. Por que você não faz a doação? E ele concordou e fez. Então foi uma coisa muito importante. Que hoje do próprio hospital. Do próprio hospital. E ele tem uma ligação com o hospital porque o pai do Gilberto Kassab foi médico da Cruz Verde. Dr. Kassab. Olha só, que legal. Então foi um momento propício, né? Foi muito tudo bacana. certo. Essas pessoas chegam lá como, Flávio? A gente tem um trabalho de relações públicas, né, vamos dizer, que procuram trazer gente para conhecer o hospital, né? Então a gente tem, como eu falei, esse conselho, que muita gente foi chegando e foi se agregando, né? E é uma coisa muito cíclica, porque tem um ano que aquele conselheiro se dedica mais, aí ele tem uma dificuldade ou um problema familiar ou profissional, ele se afasta, mas tem um outro que se aproxima. Então a gente sempre tem uma
um exército, né, vamos dizer, de pessoas que nos ajudam, de uma maneira ou de outra. E os pacientes? Como é que as pessoas chegam lá, esses pacientes que normalmente, ou muitos deles são inclusive abandonados, não têm família, como é que funciona isso? Então, a maioria é abandonada, né, Flávio? A maioria é abandonada ou em estado de abandono, né? Nós temos lá desde bebês, crianças, jovens e adultos, né? Nós temos lá, você conheceu o Dudu, que faleceu há pouco tempo, a Maria também, que faleceu há pouco tempo. São pessoas que têm uma expectativa de vida mais reduzida, né? Mas depende muito da lesão cerebral, né? A paralisia cerebral se dá, na maioria dos casos, no parto, né? No parto? No parto. É falta de oxigenação do cérebro na hora do parto. É a maior incidência. Mas acontece também durante a vida. A pessoa pode ser acometida de uma paralisia cerebral numa cirurgia. Eu vi, inclusive, casos de acidentes, tipo acidente de moto, por choque elétrico, Também tem, situações também assim, tem. né? Mas a maioria não é. A maioria é origem no parto por falta de oxigenação na hora. Então, o que acontece? As famílias... É muito difícil cuidar de um paciente com paralisia cerebral. Se você não tem recurso para manter enfermagem 24 horas por dia, porque esses pacientes eles dependem 24 horas de assistência, desde escovar os dentes, trocar de roupa, tomar banho, se alimentar. Então não tem como eles ficarem sozinhos. E as famílias que não têm posses, eles têm que trabalhar. Mas não podem se dedicar. Então, a maioria dos pacientes que estão lá são porque as famílias não têm como cuidar e acabam abandonando. Ou então colocam lá e continuam visitando, mas não tem como cuidar em casa, né? Porque é difícil mesmo. Então, esses pacientes chegam lá, muitas vezes por determinação judicial, às vezes o juiz interfere e define que tem que ir e indica o nosso hospital quando é um caso de paralisia cerebral. E o limite? Porque, claro, é um hospital grande, muito bem estruturado, mas há um limite. Como é que isso é controlado? Quando chega um momento que não dá para aceitar? Então, nós temos hoje 170 pacientes. Nós chegamos a ter 204. Hoje nós estamos com 170. O nosso limite de leito são 204 leitos. Esse é o nosso limite hoje, né? Sem ampliação, do jeito que nós estamos. Você sabe que é um hospital de longa permanência, ou seja, não tem cura a paralisia cerebral. Então, o paciente que entra lá, invariavelmente, ele sai com óbito, né? Porque ele não tem como melhorar e voltar para casa. Ele tem que continuar lá, sendo assistido, né, com todas as terapias, os tratamentos que a gente providencia para eles, mas eles não têm esperança, né, de sair de lá recuperar. Nós temos alguns casos onde a paralisia cerebral não é tão agressiva e nós temos até uma paciente que ela vai à escola fora, né? Ela tem um acompanhamento especial, mas ela frequenta uma escola normal, né? Tem um grau de paralisia menor. Mas normalmente são pessoas que dependem 24 horas de atendimento. Quando bateu em 2004, vocês chegaram a ter que recusar pessoas? Ou chegou? Chegamos, você diz na crise, né? Foi lá em 2017, né? Foi quando o ministro nos ajudou, né? Aquilo a gente estava com um limite de 200, beirando o limite, né, de 204 pacientes. Deve ser muito difícil, né? Muito difícil. Porque não tem alternativa, né, Flávio? Não tem. E é muito duro, né? Porque aquelas pessoas que estão lá, elas têm uma relação com o hospital e com as pessoas que cuidam deles, que é uma relação de família, porque a família deles são as pessoas que cuidam deles, né? Então, uma coisa assim que quem trabalha lá, quem consegue trabalhar lá, tem muito amor para o que faz, porque não é fácil. É um trabalho que não é fácil de fazer. Eu queria citar também o nosso ex-prefeito Bruno Covas. O Bruno, ele frequentou a Cruz Verde desde quando ele era deputado estadual. Um menino ainda, ele sempre visitou
o hospital, sempre se interessou e sempre ajudou muito. Quando ele foi eleito prefeito, ou foi quando o João Dória saiu para assumir o governo, a primeira instituição que ele visitou como prefeito foi o Hospital Cruz Verde. Então ele tinha muito carinho pela instituição, nos ajudou muito, porque toda a verba que vem do SUS, Flávio, ela obrigatoriamente passa pela municipalidade onde o hospital está localizado. Então depende muito da análise da prefeitura, todo o processo burocrático da prefeitura. E ele sempre nos ajudou muito, sempre esteve prontamente nos ajudando. Ele, a equipe dele todo, o Edson Aparecido, uma pessoa também que sempre está junto de nós. Enfim, a gente conta muito com essas pessoas, né, que nos ajudam. Eu imagino o grau de afeição que os funcionários, você que está lá toda hora, Marilena, que continua trabalhando lá, que é uma pessoa queridíssima, você estou logo no começo, ela chegou lá antes de você. Sim. Né? O grau de afeição que essas pessoas têm por essas pessoas que chegam lá e você já sabe que elas só vão sair de lá mortas. Eu lembro quando veio a notícia da morte do Dudu, poxa, foi um choque para todos nós, embora a gente soubesse que ele estava definhando. Estava bem doente. Isso é uma coisa assim muito complicada. É que estamos falando de ser humano, mas é assim, você sabe que o seu trabalho vai só minorar, mas não vai resolver, né? É duro isso, é uma dor muito grande. O Dudu é um caso muito especial, né, dentro do hospital. O Dudu tem uma história muito bonita dentro do hospital. Ele sempre foi uma pessoa, ele tinha parentes distantes que às vezes iam visitar. Mas o Dudu, ele tinha um grau de paralisia cerebral. É importante dizer uma coisa, as pessoas pensam em paralisia cerebral e pensam logo, imaginam uma pessoa numa cadeira de rodas e que é uma pessoa que tem problema mental. E não é isso. A paralisia cerebral, ela comete muito mais a parte motora do que a parte cerebral. O Dudu, por exemplo, ele tinha um intelecto preservado. Escreveu um livro. Escreveu um livro com a ajuda da fisioterapeuta dele, mas foi ele que disse o que ele queria escrever, né? E ele pensava, raciocinava, se ele não conseguia falar, porque o problema da fala é cometido, né? O movimento dos membros e tudo. Mas o Dudu tinha assim uma ligação com o hospital, tanto é que o nome do livro dele é Minha Casa Verde, né? E o Dudu, eu tive uma relação com o Dudu muito, muito bonita, muito próxima, muito bonita. Ele virou palmeirense por minha causa, né? Ele era São Paulino e com o tempo eu brincava sempre com ele. Olha, você tem que ser palmeirense. Eu brincava com ele, né? O São Paulo perdeu, e ele dava risada. Aí um dia ele falou, eu vou ser palmeirense. Ele falou, Dudu, você não precisa ser palmeirense só porque eu sou palmeirense. Não, porque agora eu quero ser palmeirense. Eu falei, tá bom. Então... Bem-vindo. E você ajudou muito, porque quando ele estava entrando naquela fase mais difícil da doença, você lembra que eu te pedi, eu falei, eu queria levar ele no Palmeiras, assistir um jogo, né? E foi você que me apresentou o Mauro Betti. Mauro Betti ficou muito emocionado com a morte dele. Escreveu até um texto. Foi muito bonito. O Mauro foi especial, assim como você. Eu não conhecia o Mauro pessoalmente, né? Você que me apresentou. E o Mauro foi muito bacana, assim, nos recebeu lá no Palmeiras. Ele tem um projeto lá, né? Ele tem um programa, né? Uma das pessoas que faz a visitação lá. Faz a visitação e ele tem uma oratória muito boa também, né? Então, ele é uma pessoa que tem um amor pelo clube muito grande, né? Ele faz esse trabalho muito bem feito. E o Dudu ficou assim deslumbrado, né? Porque ele nunca imaginou um negócio dele, nunca tinha ido, né, num campo de futebol. Então ele foi toda a visita e tal, e foi uma coisa muito bacana que a gente pôde proporcionar para ele logo, né, antes dele nos deixar. Mas tem pessoas que são especiais. A Maria, por exemplo, que foi mais recente do que o Dudu, era também uma paciente já de 60 anos, que estava lá desde criança, né? Que a instituição tem 68 anos, né? Então tem gente lá adulta, mas que chegou lá pequeno, chegou criança. Nem sempre a paralisia cerebral indica uma vida por tempo menor. Não, depende muito do grau que a paralisia afeta, né? O que acontece muito com eles é que a parte respiratória é muito afetada. Eles têm uma imunidade muito baixa, eles acabam tendo problemas respiratórios
então acabam precisando de traqueotomia, acabam se debilitando muito por conta dos problemas respiratórios que limitam a capacidade de alimentação. Então isso acontece muito também. Por que Cruz Verde? Já que você confessou que é palmeirense, o Dudu virou palmeirense, por que Cruz Verde? Todo mundo pensa que é Cruz Verde porque eu sou palmeirense. É Cruz Verde muito antes de eu chegar na Cruz Verde. Eu sei. E ninguém sabe. Ninguém sabe de responder. Se você perguntar para Marilena, ela não sabe. Eu perguntava para a dona Maria Giro, que foi presidente há muito tempo, ela também não sabe. Eu associo como sendo uma entidade assistencial, que foi como começou, né? Que você tinha Cruz Vermelha, você tinha Cruz Azul, que era um hospital, vamos, sei lá, alguém pensou, vamos colocar uma cruz aqui, que cor nós vamos dar aí? Resolveram, eu não sei dizer, eu suponho isso, mas... Tem uma rede de farmácias no Chile, tem, muito forte, chamada Cruz Verde. Eu falei, será que tem alguma ligação? Não tem, né? Não tem nada a ver, mas eu vi isso aí também. Inclusive a gente mudou um pouco o logotipo, até porque era um pouco parecido. Né? Isso, É isso mesmo. Que coisa curiosa, ninguém sabe, nem vai saber, né? Nem vai saber por quê. E as pessoas falam, porque você é palmeirense. Não tem nada a ver com isso. Isso tá bom, não tem problema. Não tem, eu não acho ruim. Flávio Padovan, olha, é uma honra te receber aqui. Eu quero, vou me colocar como representante da sociedade paulistana. É muita pretensão, mas para essa missão acho que as pessoas... Não, você tem que ter deixado para isso. Né? Você faz um trabalho espetacular. Obrigado. Só quem não conhece não consegue imaginar o quanto é importante esse seu trabalho. Deus lhe proteja sempre. E eu digo assim, quando você conta uma história, eu digo muito assim, Deus fala com as pessoas sempre, às vezes indiretamente. Por incrível que pareça, aquele acidente te fez ser presidente da Cruz Verde. Se você fosse para os Estados Unidos, não sei o que aconteceria com a instituição, mas a verdade é que Deus falou com você, com a sua mãe, minha mãe, através disso tudo. Você tem toda a razão. Tem toda a razão e eu me sinto muito honrado de poder fazer esse trabalho. É um trabalho que eu faço com bastante amor mesmo, dedicação. E é uma missão de vida que eu ganhei e que você colocou muito bem, né? As coisas acontecem na vida da gente e a gente não prevê muitas coisas, por mais que você planeje. Claro, claro. Mas eu estou muito feliz fazendo isso e graças a Deus ninguém faz nada sozinho. A gente tem amigos como você, como Paulo, como tantos outros que nos ajudam. E cada um faz um pedaço, fica mais leve. Porque você não consegue fazer nada sozinho. Claro. Jesus dizia, né, comece uma boa ação que aparecerão outras mãos para te ajudar. E é muito isso, mas claro, quem capitaneia todo esse processo é você. Parabéns, que Deus te ilumine muito, te dê muita saúde para que a gente possa ver essa Cruz Verde cada vez mais forte, mais viva e mais ativa, que ela é uma coisa muito significativa para São Paulo. Obrigado, senhora. Muito obrigado, viu, Flávio? Você é uma pessoa muito especial para o hospital, para nós também, como amigo, como pessoa, né? A sua sensibilidade de nos aproximar de pessoas também que nos ajudam, como o Paulo, como o próprio seu Oswaldo e toda... Paulo Nobre. O Paulo Nobre foi você que sido uma pessoa até hoje ele é uma pessoa que contribui muito. Eu sei. Gente, né? Quando o Paulo era presidente do Palmeiras, ele uma vez ouviu falar a respeito, colaborou e nunca mais deixou, que é muito bom. Nunca mais. Sempre que a gente precisa, ele está lá. Enfim, é o que você falou, cada um faz um pedacinho, né? E você começa um projeto, né? Quando é bem feito, quando é feito com ética, com seriedade, as coisas estão certas. Olha, tem uma lembrancinha da nossa ProSuox para você conhecer um pouquinho dessa maravilhosa empresa. Muito obrigado. Paulo Dulce do Alisson Gris, que está sempre com a gente, que também tem um muito grande. Tem que olhar, né? Tem coisa, tem que... Que legal. Tá certo. Olha aqui, ó. Obrigado, hein, Flávio. Obrigado a você. Obrigado. Todos os amigos aí da CrossFox. Um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês. É muito bom quando a gente está rodeado de pessoas do bem que vibram na mesma frequência que a gente, né? Então, me sinto em casa aqui. Sinta-se, por favor. E você que não conhece a Cruz Verde, o Hospital Cruz Verde, entre no site, procure saber por
todos os meios, redes sociais. Tem um endereço específico? Não, né? Tem várias redes sociais. Bom, o site principal www.cruzverde.org.br, né? E esse é o canal principal, mas nós temos também Instagram, nós temos o Facebook, com Cruz Verde Oficial. Eu vou te contar um segredo. Quando você entrar, você vai se apaixonar. E você vai, no primeiro momento, achar que você está ajudando. Pois você vai descobrir que ajudar a Cruz Verde é uma ajuda para você. Um abraço. Tchau.